Estamos de volta com o programa Cláudio Alves, sem censura. Você acompanha neste programa gravado em nosso estúdio em São Paulo, uma conversa agradável com a nossa convidada, a coordenadora do Núcleo de Conciliação e Mediação do Foro Central da Comarca de São Paulo, doutora Mariela Ferraz de Arruda Pólice Nogueira. Nosso assunto, as conciliações realizadas pela Justiça do Estado de São Paulo. Doutora, uma curiosidade, para ser conciliador, quais são os requisitos? Então, além de alguns aspectos pessoais de paciência, uma pessoa que saiba escutar mais do que falar, é preciso que ela receba uma orientação, um treinamento adequado para aprender a utilizar algumas técnicas de conciliação e mediação. Até a própria relações humanas entra nisso, né? Olha, nessas técnicas a gente tem estudo sobre comunicação, estudo sobre o conflito humano, técnicas de negociação efetivamente, que é um aprendizado que surgiu em Harvard, no Harvard Law. Enfim, há uma série de orientações específicas. O mundo de hoje não é segredo para ninguém que a existência de alguns profissionais da advocacia que imaginam que ser advogado é ter volume de processo. Como é que a senhora analisa esse caso quando se depara com a conciliação hoje no Brasil? Olha, eu acredito que a busca tanto do advogado como do juiz deve ser no investimento da qualidade, né? Mais vale uma situação tratada de uma maneira mais adequada, com um foco maior, do que um grande volume de processos. A gente não ignora que os advogados vivem disso e eles precisam sobreviver, claro, né? E com o volume de advogados que existe, às vezes há uma necessidade de ampliação mesmo. Mas como eu coloquei antes, é importante que o advogado enxergue a conciliação como um fator adicional, um parceiro de resolução favorável, inclusive de remuneração, porque de maneira nenhuma quando se faz uma conciliação há uma obrigação ou uma imposição de que se abra mão de honorários advocatícios. E como é que a conciliadora, quando se depara com uma situação dessa natureza? Olha, pelo Estatuto da OAB, os honorários contratados, mesmo que haja uma composição, eles devem ser pagos, independente do resultado, da forma como caminhou o processo, se terminou pela conciliação ou se terminou com uma sentença efetivamente. Mas há possibilidade de, na própria mesa de negociação, se trazer o assunto, não há nenhum inconveniente, não há nenhum constrangimento a que se faça isso, afinal é uma profissão respeitada e deve ser respeitada, inclusive quanto à remuneração. Então é possível e deve ser tratado a questão dos honorários, ou seja, é possível que o advogado tenha feito um contrato de resultados. Então é importante que também o valor dos honorários seja conversado nessa negociação, porque ele não pode ficar sem a remuneração. Está mudando o comportamento dos profissionais da advocacia aqui em São Paulo? Porque é fácil imaginar quando se fala no contrato ad êxito. É muito fácil. E as pessoas não compreendem que mesmo havendo uma composição, houve um êxito. Está tendo mudança de comportamento dentro de São Paulo ou está tendo dificuldade? Então, assim, eu acho que a previsão no próprio contrato de honorários de que há possibilidade de que o processo seja resolvido pela composição dá uma segurança ao advogado de que se isso vier a acontecer, não vai surgir alguma situação que fale, não, então como não foi até o fim, pensando na justiça, tribunal superior, ele não tem direito aos honorários, ou não tem o direito aos honorários na integralidade. É importante que se converse isso no momento da contratação, para que o cliente fique ciente que aquilo faz parte da atuação do advogado. Às vezes, uma atuação preventiva que resulte num acordo, mesmo sem o processo, pode ser muito mais eficiente do que o próprio processo. Doutora, essa justiça hoje, onde se entra a conciliação, de certa forma, é a justiça dos seus sonhos que você sonhava para a sua sociedade? Olha, como eu disse, eu acho que nós estamos trilhando um caminho de mudança de cultura, né? Dessa cultura do litígio, da sentença, para uma cultura de resolução pacífica dos conflitos. E eu acredito que essa não é a única via.
por mais que a conciliação se fortaleça, ela nunca deve ser a única possibilidade de solução. É importante que a gente ache a solução adequada. Tem hora que a solução adequada vai ser a conciliação. Tem hora que não. Tem hora que a solução adequada vai ser uma sentença justa, fundamentada, rápida, né? Uma justiça rápida eu acho que é importante em qualquer circunstância. Então é importante que a gente lide com essas várias possibilidades e não com uma só. Qualquer sistema que a gente adote, ele não vai ser exitoso isolado. Ele precisa ser trabalhado em conjunto com as outras possibilidades. Doutor, o nosso programa ele está para o estado inteiro de Mato Grosso e é claro que um dos principais fundamentos dele, da existência, é ensinar o exercício da cidadania. E é por isso que às vezes algumas perguntas se faz necessário. Eu perguntaria para a senhora, para aquele cidadão que está nos assistindo e que tem um problema com a justiça, já ocorreu situações da conciliação tentar de todas as formas não atingir o seu objetivo e esse cidadão depois voltar arrependido? Já, porque assim, esse processo de se chegar a um acordo, às vezes precisa de uma maturação. Quando eu era juíza de família, acontecia em muitas circunstâncias de se marcar uma primeira audiência. Essa audiência, os ânimos ainda estavam muito acirrados, havia muita animosidade, né? As partes ainda não tinham conseguido enxergar de uma maneira mais distante, com mais frieza mesmo, mais racionalidade. Então, nesse momento, qualquer esforço que você fizesse, possivelmente ele não chegaria a um acordo. E se chegasse, talvez não fosse o momento mesmo. Fosse um acordo mais por convencimento do que por efetiva disposição das partes. Aí o processo tem o tempo dele. Claro. Quer dizer, numa próxima audiência, às vezes até de instrução, embora o foco não fosse a conciliação, com o tempo, com a acomodação de umas certas circunstâncias, a gente tenta de novo e aí às vezes sai fácil, a coisa já está construída, quer dizer, a pessoa ponderou todas as informações que ela recebeu lá atrás e depois de algum tempo ela chegou ao momento. O que demonstra que a conciliação é uma meta também árdua a ser conseguida, não é fácil como as pessoas imaginam, né? Não é. Existe uma coisa que a gente chama que é empoderamento. A conciliação ela dá poder às partes, porque ela permite que elas decidam sobre o seu destino. E isso é uma coisa que é um aprendizado mesmo. Que bom se a justiça fosse sempre assim, né? Nem digo. É verdade. O programa Cláudio Alves Sem Censura faz uma pausa neste momento e volta logo depois do intervalo com a coordenadora do Núcleo de Conciliação e Mediação do Foro Central da Comarca de São Paulo. Vamos falar sobre os cursos para se trabalhar a conciliação. Voltamos já. O programa Cláudio Alves Sem Censura volta já. Fique sabendo sem censura. Uma das ações que podem contribuir para aumentar a agilidade da justiça brasileira é a adoção de sistemas digitais para a gestão de processos. Atualmente, todos os processos no Supremo Tribunal Federal tramitam apenas em formato eletrônico e aqueles que chegam em papel são digitalizados e distribuídos em menos de 6 dias.